Então, galera, a gente está aqui no mesmo lugar aqui em Moscou, que eu mostrei agora há pouco, o Arco do Triunfo, tá lá. Aqui a gente está do lado do obelisco, mas aqui eu quero mostrar aqui a Cruz de Malta e o São Jorge ali derrotando o dragão no meio. A Cruz de Malta provavelmente representa qual ordem o pessoal que fez esse monumento, que ergueu esse monumento aqui, pertencia. Então, a Cruz de Malta é da Ordem dos Templários e também faz parte de uma irmandade, né, dessas irmandades como a maçonaria, a Rosa Cruz, Opus Dei, muito conhecida aqui na Europa. E por todo o mundo, onde a maior parte dos políticos fazem parte, são filiados a uma dessas irmandades. Então aqui você tem o Monumento da Guerra, tem a bandeira com a águia dupla, que também é um símbolo de uma irmandade, aquela águia com duas cabeças. Aqui você tem o exército russo avançando. Se você olhar a insígnia do coronel lá na frente, você vai ver de novo a Cruz de Malta na insígnia. Aqui você tem a igreja atrás, você tem uma mulher segurando um cara morto, provavelmente se representando a Maria, né? E por último, a igreja ortodoxa lá atrás, tá vendo? Dando cobertura. Então, eu tenho sempre repetido, né, que há sempre uma aliança entre os poderes políticos, religiosos e as irmandades. Então, lá no fundo, lá, o obelisco. Agora a gente vai lá para o obelisco para eu mostrar para vocês um pouquinho mais aqui de Moscou. É muito bonito o lugar, mas tem uma conotação espiritual bem forte. Então aqui você tem uma entrada, na verdade, essas colunas com bandeiras da entrada para o Parque da Vitória, né? Lá você tem o monumento da Rainha da Vitória, que é a deusa grega, Nike. Eu disse que eu não sei a pronúncia, é Nike ou Nike, mas eu acho que é Nike, né? Nike é a marca e se escreve da mesma maneira. E aí você tem aqui as bandeiras e lá no fundo você tem o obelisco. É gigante aqui o lugar. Eu vou cortar o vídeo agora, eu vou fazer um outro vídeo para não ficar tão longo, mas esse monumento ele foi construído para comemorar a vitória da Rússia sobre os alemães quando eles invadiram na Segunda Guerra Mundial. Então você tem aqui, por exemplo, a pedra, né, de 1941 e uma linha do tempo, 1942, 43, 44 e 45 lá no obelisco. Se você conhece um pouco da história, você vai perceber que tinha uma agenda. Depois da Primeira Guerra Mundial, foi criada a Liga das Nações. Depois da Segunda Guerra Mundial, foi criada a ONU, Organização das Nações Unidas. Essa agenda foi provocada para que houvesse a criação desses dois órgãos de unidade das nações. E agora a gente está na iminência de uma terceira guerra mundial que vai dar origem a uma nova organização que é a Nova Ordem Mundial. A Nova Ordem Mundial. Então veio a Aliança das Nações, a ONU, e agora a Nova Ordem Mundial está sendo inaugurada aí. E para isso a gente tem uma guerra iminente e tem um monte de agenda aí já desenhada pela própria ONU para que seja colocada em prática até o ano de 2021. Inclusive vaticinada pelo Papa, a mesma agenda. É uma agenda de direitos humanos, né? Não é uma agenda de guerra, é uma agenda de direitos humanos. Mas se você for olhar nas entrelinhas e você ler quais são os objetivos, os vários objetivos, você vai entender uma mudança drástica na economia, uma mudança drástica na política, uma mudança drástica nos governos dessa nova ordem mundial, que já está começando, engraçado, pela cultura, pela Unesco. Se você olhar os sítios que a Unesco toma conta, são todos sítios que têm uma conotação religiosa muito grande, porque qual é a ideia? A ideia é o iluminismo por trás disso.
O iluminismo quer determinar que o homem é Deus, recebeu a iluminação e ele é o próprio Deus, né? A implantação final do iluminismo, ou o grau mais alto do humanismo, que é o iluminismo, que são o que esses governos pregam, o socialismo, o capitalismo, qualquer tipo de governo humano tem pregado isso no decorrer dos séculos. É uma balança que pende sempre entre os dois lados. Eu costumo dizer que o evangelho, ele não é socialista, ele não é capitalista. O evangélico é uma monarquia teocrática, baseada na família. Então, os sistemas que tentam implantar materialismo, humanismo, iluminismo, eles sempre pendem ou para o capitalismo ou para o socialismo. Mas esse é um tempo profético. Enquanto o homem está correndo, imaginando que ele está tendo a primazia, ou ele está liderando essa agenda, ele está muito enganado, porque quem conhece o discernimento profético das Escrituras sabe que as nações estão fazendo exatamente aquilo que a Bíblia fala que aconteceria, sem tirar e sem pôr. Então nós não ficamos assustados com essa agenda, nós não ficamos com medo dessa agenda, porque a gente tem nas profecias um entendimento que essas coisas aconteceriam no decorrer dos séculos. Isso é muito difícil o entendimento, é muito pouca gente que consegue entender isso, mas existem alguns textos do Novo Testamento que nos dão base para entender e discernir esse tempo. Um deles é que diz que se manifestaria o homem da iniquidade antes do grande e terrível dia do Senhor. E esse homem da iniquidade nada mais é do que o ápice desse sistema iluminista, onde o homem se coloca na posição de Deus, se tornando no próprio anticristo. Os viés pelos quais isso vai acontecer são muitos, não são um só. Alguns acham que tem a ver com uma pessoa, alguns acham que tem a ver com uma religião. Cito, por exemplo, o catolicismo ou o islamismo, que está em pauta agora, mas como já nos mostrava o pé da estátua de Nabucodonosor, que esse último governo, esse último sistema seria uma mistura. Isso aconteceu. A pedra que derrubou a estátua, ela veio na primeira vinda de Cristo. Ele é a pedra que derrubou o pé da estátua, que era aquele governo parte ferro e parte barro. E essa profecia da pedra que destrói os impérios, ela vem numa crescente, numa progressão, desde a primeira vinda, que é o reino que já veio, o reino que já é, até a segunda vinda, que é o reino vindouro. Nessa progressão, esse reino de Deus essa pedra vem se transformando numa montanha, que é o estabelecimento do reino de Deus, que vai destruindo os governos, os impérios. E aí você tem todos os impérios destruídos de uma vez só. Eu digo para você, o império babilônico, o império persa, medo-persa, o império grego, o império romano, o império otomano, eles não foram destruídos vagarosamente, mas quando Jesus veio ao mundo, de uma só vez, a pedra derrubou todos os impérios. Por quê? Apesar dos impérios terem passado, o sistema que eles implantaram continua até hoje. Tanto que você vê sinais, traços babilônicos, gregos, medo-persa, romano, por todas as cidades onde você vai. Por exemplo, esse super obelisco nada mais é do que um símbolo egípcio de adoração ao sol. E assim a gente tem colunas gregas, assim a gente tem uma miscelânea, uma miscigenação dos impérios por onde você vai. Porque a construção das nações, a construção das cidades se dá através do pensamento, da cosmovisão criada por esses impérios. Por isso que fala que o mundo vai acabar. Quando fala o mundo vai acabar, não está falando do planeta, não está falando do universo, está falando da ordem das coisas. Esses impérios desordenaram as coisas. O Império Babilônico desordenou a ordem criada. O Império Grego desordenou a ordem criada. Criou novos sistemas, criou o Senado, criou o capitalismo, criou o marxismo, criou
o iluminismo, criou o socialismo. E esses sistemas foram desordenando as coisas. E agora nós vamos ver o ápice dessa desordem e o ápice da nova ordem mundial, o ápice do anticristianismo chegando. Então por isso nós caminhamos as nações, as capitais, para quê? Para quê? Para que nós possamos proclamar, como todo que tem um encargo profético deve fazer, a vinda da era messiânica. A era messiânica é uma era que vai literalmente chegar lado a lado com a nova era mundial, nova ordem mundial, essa nova era. Nos últimos anos nós temos escutado muito esse termo, nova ordem mundial e nova era, nova era. Por quê? Porque a segunda palavra grega para mundo é era, é tempo. Então, aion. Então, assim como chega para eles a nova era, a nova ordem, para nós chega o reino de Deus, o ápice do governo do reino de Deus. E é por isso que nós estamos aqui, para declarar o início desse governo, o início desse tempo. E aí existem vários simbolismos. Assim como a Bíblia nos deixou símbolos da palavra de Deus, através da própria Bíblia, através do Espírito Santo. Aqui tem uma pedra, não dá para ler o que está escrito, mas geralmente tem uma pedra sem corte, uma pedra natural, que significa a pedra fundamental. E agora a gente vai chegar aqui nesse obelisco gigante. Mais uma vez a gente tem lá em cima uma coroa de ouro, um anjo que simboliza a rainha Nike, a rainha grega da vitória. Por isso a gente tem a marca Nike, né, que é um simbolismo dessa mesma divindade grega. O nome dela é esse. Você pode pesquisar aí nas histórias. E esses símbolos, eles são colocados para delimitar ocupação, delimitar governo, para identificar quem manda, quais são os domínios. E principalmente a aliança entre os governos da terra e do céu. Por isso essas formas, esses formatos, por isso existe tanta importância nas formas geométricas, nos desenhos. Se você estudar um pouco, eu estava outro dia lá em Montevidéu, no Uruguai, num museu que fica numa ilha, num antigo forte dos 33 grandes mestres que deram origem a Montevidéu e a Uruguai. E tinha uma frase que me chamou a atenção. Perdão, gente, tá muito frio e o garoto aqui do país tropical tá sentindo. Mas tinha uma frase que me chamou a atenção, que tem a ver com por que as ordens, as irmandades falam através de símbolo. Eles dizem que aqueles que alcançaram a iluminação, eles conseguem entender através dos símbolos a ordem das coisas, mais ou menos isso. Ou seja, os símbolos, eles só podem ser discernidos por aqueles que já foram iniciados e iluminados para entendê-los. Por isso, eles falam através de símbolos, para que os não iniciados, ou os infiéis, ou chame como você quer chamar, não tenham conhecimento da iluminação, não recebam a iluminação. Então, gente, aqui nós estamos no centro da nossa viagem. Hoje é o último dia e nós temos repetido nos vídeos que o Senhor nos deu um encargo para atravessar a China desde Pequim até Moscou, para desfazer o caminho da grande serpente ou do dragão vermelho. E hoje literalmente nós viemos aqui pisar na cabeça da serpente, destruir aquilo que o dragão vermelho tem feito. E está aqui uma figura do dragão com a cabeça cortada, a suática no lado. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Naquele grande obelisco que eu falei, aquele grande obelisco, tá aqui, ó. E nós
declaramos que esse sistema criado, esse caminho do socialismo criado desde Moscou até Pequim, até a China, cai hoje em nome de Jesus. Essa grande serpente, esse grande dragão, simbolizado ali com a suástica do seu lado, nós quebramos os seus feitos, essa mentalidade, essa cosmovisão, essa simbologia demoníaca, essa crueldade oculta e tudo que foi gerado através desse sistema demoníaco, desse sistema socialista, em nome de Jesus. E nós declaramos um tempo da vinda do reino, da glória do reino, da manifestação do reino, e destruímos toda a ação demoníaca representada nessa aliança, representada nesse obelisco, representada nesse lugar central. Em nome de Jesus, nós desfazemos esses atos. Em nome de Jesus, nós desfazemos essas ações, quebramos esse lugar. Para variar, nós estamos no lugar mais alto de Moscou. E para variar, de novo, nós vemos essa ligação com aquilo que a gente já tinha falado profeticamente, porque a gente não sabia. E nós fizemos de tudo para vir nesse lugar antes, não deu certo. Nós estamos aqui no último dia. Você vê que o dragão está cortado, totalmente cortado. O dragão está totalmente cortado, que simboliza o socialismo, a implantação desse governo socialista. Essa estrutura aqui é a mesma estrutura que você vai encontrar, sabe aonde? No Vaticano, na Praça de São Pedro. A mesma estrutura. Você tem um obelisco gigante que foi inclusive feito um navio para conseguir conduzir ele do Egito, de Heliópolis, para levar para Roma. Aqui nós temos de novo um obelisco maior, talvez até em tamanho do que aquele, celebrando a vitória de 1945, que mais uma vez eu quero lembrar os irmãos que há uma agenda estabelecida, assim como há uma agenda para a Terceira Guerra Mundial. E lá na praça nós temos também essa mesma disposição circular, um relógio solar, a cúpula, lá no caso, a cúpula da Capela Sistina, da Catedral de São Pedro. Aqui nós temos uma outra cúpula, que provavelmente é um museu, eu não sei o que é, mas nós vamos entrar e vamos olhar aquilo e vamos quebrar isso em nome de Jesus. Nós temos 2 anjos tocando trombetas aqui. Nós temos um outro obelisco ali e nós queremos quebrar isso e tocar a trombeta e dizer que é tempo do Senhor vir com justiça e juízo sobre as nações. É tempo do Senhor vir com justiça e juízo sobre os povos. É tempo do Senhor vir com graça e poder. É tempo do Senhor fazer o que está determinado para que as nações do norte façam com relação a Israel nos últimos dias. Que o Senhor libere o tempo. Que o Senhor libere os acontecimentos que estão determinados para esses dias. Que o Senhor libere o que está determinado para esses dias. Que o Senhor desfaça tudo que foi incutido de maneira subliminar, politicamente, na educação, na cultura, que gerou o tipo de mentalidade através da qual é construída a cidade. Senhor, nós quebramos o poder dessa pira, desse fogo, desse altar que queima incessantemente, não só aqui, mas em todas as cidades, uma representação dessa pira, uma representação desse sistema que desordenou a ordem das coisas. Nós quebramos isso hoje, nós desfazemos isso hoje, em nome de Jesus. Nós trazemos luz e nós oramos, Pai, para que o Teu reino prevaleça sobre essa divindade, sobre esse engano, sobre essas ordens que foram colocadas. Senhor, o Senhor determinou as ordens das coisas e nós criamos várias ordens, vários sistemas, vários modelos, mas hoje nós quebramos isso em nome de Jesus nesse lugar e damos a glória ao Senhor e declaramos que venha o reino do Messias, que venha o reino do Cristo, que venha o reino de Yeshua HaMashiach e desfaça toda a alocação de seres espirituais nos lugares espirituais que ampliam e que determinam a ordem das coisas, não só na Rússia,
não só na Rússia, mas também em toda a Ásia, mas também na China, mas também na Coreia do Norte. E em nome de Jesus, nós desfazemos essas ações, quebramos essas ações, para que venha o reino do Filho, para que se estabeleça o reino do Senhor Jesus. É assim que nós cremos, e é assim que nós oramos, para a glória do Teu nome. É assim que nós oramos, irmãos, é assim que nós continuamos, profeticamente declarando que seja estabelecido o tempo do Senhor. Talvez você fale assim: nossa, esse cara é louco, esse Assis é maluco. Que conotação e que importância tem isso? Amado, eu sinceramente faço na minha humildade aquilo que eu recebo como encargo do Senhor. E um dia ele chegou para mim e falou assim: eu vou te levar por vários países para que você inicie um grito de guerra nas nações, o grito de guerra dos últimos dias. E eu acredito que isso é feito nos lugares celestiais, que o grito de guerra é dado nos lugares celestiais. E eu acredito que o Senhor está iniciando a era messiânica, e eu acredito que o Senhor está mudando o tempo das coisas. E eu acredito que aonde a gente tem passado, nós temos visto um avivamento de oração e um avivamento no entendimento profético daquilo que o Senhor está fazendo. E não vai ser diferente na Rússia, assim como tem sido na Turquia, assim como tem sido nos outros lugares que a gente tem passado. Assim como nós temos ido para a rua através do PWCW, Prayer and Worship Connecting the World, que é o ministério que nós começamos, as mobilizações se espalhou pelo mundo inteiro, mais de 150 cidades em todos os lugares do mundo, tem ido para a rua nesses lugares e declarado, proclamado as profecias do Senhor, falado sobre Zacarias 12 ao 14, Joel 3, sobre Ezequiel 36 ao 39, sobre Apocalipse 12, Apocalipse 8, sobre Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, e nós entendemos que essas escrituras, elas demarcam esse tempo, e é assim que nós estamos liberando isso nas nações para a glória do reino de Deus. Fiquem com Deus em nome de Jesus.